Boa noite. Fazer esse microfone para ouvir mesmo, né? Amém. São todos bem-vindos. Deus está com a gente, está nos conduzindo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: seja muito bem-vindo. Estão com fome? Vamos lá de novo. Sejam muito bem-vindos. Está no lugar certo. Eita glória, aleluia. Louvado seja Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. A gente está ouvindo a palavra, recebendo a palavra, sendo instruído pela palavra, ensinado, né, pela palavra de Deus. Esse é o momento mais oportuno e mais importante das nossas vidas, é poder sentar para ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus por meio da tua palavra, para que a gente seja guiado e ensinado nesses tempos tão difíceis, né, que a gente tem passado e tem vivido. Você que está em casa também pode estar abrindo sua Bíblia, acompanhando. Bom é que você estivesse aqui, né? Mas pode estar também crescendo em conhecimento da palavra de Deus. Culto, amados do Senhor. Culto, ele já está dizendo, é cultuando a Deus, exaltando a Deus. Esse é o propósito que quando saímos de nossas casas. É para cultuar a Deus, seja no louvor, seja na oração. E o culto, o louvor a Deus, a gente às vezes se limita em instrumentos ou em dons, mas o louvor a Deus está no seu coração, está louvando ao Senhor, o verdadeiro louvor a Deus, né? Amém, aleluia. Amados, a gente vai estar dando continuidade às cartas tessalônicas. As cartas tessalônicas é escrita pelo 1 Tessalônica a partir do verso 6 a 12. Aonde a gente vai ser ricamente enriquecido com a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que todos ficassem de pé em reverência à palavra do Senhor, orando e depois meditando na palavra. Amém? Para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quanto ao céu se manifestar o Senhor Jesus como os anjos do céu, do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela tua palavra ministrada hoje. O Senhor venha falar ao nosso coração, nos confrontar, nos consolar, trazer convicção daquilo que é puro, que é verdadeiro, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, que tem nos dado segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Fala conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a ajuda do Espírito Santo nos conduzindo nas Escrituras. Aquebranta o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para compreender as tuas verdades. E assim renovando a nossa mente, nos transformando e fazendo o mais digno do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Louvado seja Deus. Amados de Deus, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Tessalonicenses, ele vem fazendo algumas orientações, ele trouxe um complemento da primeira carta, ele vem complementando a primeira carta já nas orientações que ele tinha feito à igreja tessalônica. A igreja tessalônica que era tida como modelo para as demais igrejas. E a gente vai olhando com os olhos bem atentos para essa igreja, uma igreja a qual
instruída pelo apóstolo Paulo, nos ensina muito na nossa vida diária, na nossa vida cristã, na nossa vida hoje, como filhos e filhas de Deus. E nessas orientações, Paulo tem a sua preocupação pelo fato de ser uma igreja nova. A igreja tessalônica ela era uma igreja nova no sentido de tempo também. Porém, nas suas ações e na pregação, tinha características de uma igreja madura, de uma igreja já de muitos anos. Era uma igreja que o apóstolo Paulo disse que ela era parecida com as demais igrejas na ministração. Veja que a igreja nova dá-se a entender também, não só no sentido de falando a respeito sobre a fé que cresce de sobremaneira, foi o que vimos no culto anterior, a fé que cresce de sobremaneira, apesar das tribulações, essa fé ela estava continuamente crescendo, aonde nos arremete para a questão da constância na fé. Essa é uma das orientações que Paulo fazia, ele falando sobre a fé da igreja tessalonicenses, que cresce de sobremaneira, e uma delas era a constância na fé. Muitas coisas se levantam para que você não seja constante na sua fé. Ou isso acontece comigo, né? Tudo tenta abalar a sua fé para que você não seja constante. E uma das coisas que traz grande crescimento na nossa vida é a questão da constância. Não devemos ser aquele que começa a fazer algo e deixa pelo caminho, mas ser constante naquilo e perseverante. Entende? Tudo que a gente não tem constância está fadado ao fracasso. Em tudo, seja na fé, seja no natural, naquilo que você faz na sua vida. Se não tem constância naquilo ali, está fadado ao fracasso, se acabar. Então, Paulo fala desse crescimento na fé de sobremaneira, apesar das perseguições também, que estava acontecendo ao mesmo tempo, intensa essa perseguição na igreja do Senhor, na igreja tessalônica. E essas perseguições eram também de forma contínua. O tempo todo havia perseguições que cercava, que rodeava a igreja. Mas por outro lado, estou fazendo um resumo aqui, dando uma introdução para vocês, mas por outro lado, essas perseguições, essas tribulações, tudo isso que surgia cercando a igreja, e a igreja lá perseverante, constante na fé, pregando o evangelho, se alegrando com o evangelho, era uma evidência do juízo de Deus também, e do proteger e do guardar do Senhor. Era uma evidência ali, né? Ou seja, todas as tribulações, ela acontecia para serem considerados dignos do reino de Deus. O apóstolo Paulo disse, todas essas tribulações é um preparo para a igreja, para que você seja preparado para ser considerado digno do reino de Deus. Entenda uma coisa, amados, que a igreja do Senhor é como se fosse um soldado em constante combate, ao mesmo tempo em constante treinamento. Esse soldado, quanto ele mais treina, mas ele fica preparado. Ou não é assim? Mesma coisa de um atleta. A igreja compara muito sobre o atleta que treina bastante, ele é uma pessoa preparada. Mas aquele soldado que está na guerra constantemente também, ele vai adquirindo experiências. Então isso vai fortalecendo. Pastor, quando é que eu devo baixar a guarda? Quando Cristo voltar. Você foi introduzido nessa terra, você está aqui com uma grande missão como igreja do Senhor. Ele transmitiu o evangelho, defender a fé, pregar sobre Jesus, arrependimento, ressurreição dos mortos, mesmo que seja rejeitado. Você está constantemente em combate, também espiritualmente, fortalecidos, preparados no Senhor. Porque a igreja, se ela não for preparada pelo Senhor, quando a coisa apertar mais, você pula fora. Você desiste. Nega Jesus rapidinho. Por isso que o Evangelho vai preparando você o tempo todo. Aí a gente nos depara aqui agora com o verso 6 da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Ele diz, de fato, vamos ler o 5. Sinal evidente, está falando sobre as perseguições, o que a igreja tem passado nas suas tribulações. E ele diz assim, esse é um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Você está sofrendo por quê? Ah, pastor, porque me faltou fé. O mundo às vezes diz isso, não é porque lhe falta fé. Às vezes não, mano. É para que você seja fortalecido, por isso que estáis
sofrendo, por isso você passa por dificuldades, para que você cresça e seja fortalecido. Ele diz, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio. Ele está dizendo assim, olha, Deus é justo também, para que ele dê em paga a tribulação àquele que persegue a igreja. Entende que Deus ele traz um juízo sobre esse povo. Não somos nós que vamos puni-los. É Deus, a Bíblia diz. Ele traz um juízo sobre aqueles que não estão em Cristo Jesus. É fato, é realidade. Não podemos abrandar isso, não podemos transmitir de uma forma aveludada, se eu posso dizer assim, algo muito... Não está em Cristo Jesus, está numa posição de receber o severo juízo de Deus também. Entende? Não estando em Cristo Jesus, vai se submeter ao juízo do Senhor. E, pastor, está me trazendo condenação? Não é a realidade do Evangelho. Aquele que crê vai receber alívio, a Bíblia diz. Aquele que crê tem salvação, tem vida eterna, tem o guardar de Deus, tem o alívio de Deus. Mas o que não crê, ele está contra ao Senhor. E às vezes falando assim, não tem nada a ver contra a igreja, não tem nada a ver contra o Senhor. Aquele que é contra a noiva de Cristo, não é contra mim, contra você, ele é contra Deus. Se levanta contra a Deus. E está debaixo do juízo de Deus. Ele diz aqui, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação. Ele vai punir esse povo. Agora não é aquela punição de punir e depois trazer alívio, de punir para ver se arrependem, não. É uma punição eterna. É o juízo de Deus, ele é eterno. Da mesma forma que a sua salvação é eterna. Entendem? Aí ele diz no verso 7, ele traz um consolo, né? E a vós outros, dois públicos, aqueles, tribulação, aqueles que perseguem, mas a vós outros, quem é esse vós outros? A igreja, é os que creem, é os que expressam a fé para com Deus, e a vós outros que sois atribulados. Os que atribulam, juízo de Deus. Aos que são atribulados, alívio de Deus. Não é assim que está dizendo? Olha. Os que são atribulados, alívio. Alívio. Ele traz alívio. Mas eu não sinto alívio agora. A Bíblia diz que ele traz alívio. Prepara para receber alívio. Pode ser aqui como pode ser na glória. O alívio eterno é muito melhor. Mas enquanto está aqui, amados, tribulação, dificuldade. E não é porque às vezes lhe falta fé, não. Não é isso. Não tem nada a ver. Então, se fosse assim, os heróis da fé não sofriam nada. Não, faltou exercer fé, por isso que sofre. Pelo contrário, é porque você exerce fé. Pastor, eu confessei Jesus, parece que a minha vida piorou. As dificuldades parece que aumentaram. Prepare para ser treinado em áreas que você não é treinado. Amados, Deus ele não é um pai que está aqui, como se pregam por aí, que ele está aqui, faz o que você quer. Deus é consolo. Deus ele guarda. Deus sustenta. Deus ama. Mas ele ensina. E Deus ele, filho, vai aqui. Você vai ser treinado. E tudo aquilo que você faz, que você não conhece e que você não domina, você sofre. Sofre para aprender. Enquanto não aprende, é difícil, é complicado. Mas Deus está para nos ensinar. E Ele traz alívio para nós já diante das tribulações. Ou seja, é bom saber que toda dificuldade que passamos, que no final tem o consolo de Deus. Que no final você vai receber o alívio de Deus. Entenda que a igreja do Senhor, no final dessas tribulações, vem a grande alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã e essa alegria é eterna. Ou seja, tem alívio para você mesmo no final das suas tribulações. Para os que creem, não. Para os que não creem, não tem alívio. Pelo contrário, juízo de Deus. Né? E falando de consolo, aí do verso 7 ainda, tem duas dimensões. Segundo o apóstolo Paulo vai mencionar aqui, duas dimensões do consolo de Deus.
Podemos ser consolados ao tomar conta dos nossos sofrimentos, e aí a gente nos fortalece. Como é que funciona isso? Quando você se dá conta que os seus sofrimentos também provêm de Deus, pelo fato de você ser filho de Deus, você é consolado. Ah, Senhor, peraí. Se é o Senhor que está no controle, até dos meus sofrimentos, que a Bíblia diz que Ele não dá além do que podemos suportar, de sofrimentos estou falando. Ele não dá além do que você possa suportar. Ou seja, as dificuldades que surgem não é para nos destruir, mas para fortalecer. Agora, quando não temos consciência disso, quando não temos conhecimento disso, é sofrimento, é medo, é pressão, é medo do que está por vir, medo de sair aí fora, medo de ser confrontado, medo de falar, começa a se oprimir. É um negócio assustador. Por falta de quê? De confiança em alguém. De confiança em alguém. É igual aquela historinha do avião como é que fala o nome? Turbulência. Onde a criança estava lá, tranquilamente, o avião na turbulência, todo mundo com medo. Filho, você não vai ficar com medo, não? Turbulência é esse? Não, meu pai é o piloto. Ah, tudo tranquilo. Entende que quando a segurança da criança é no pai, a gente dá uma palmadinha, ela olha para o outro chorando e tudo, e vai se agarrar com o pai que bateu. A confiança está ali. Quando tem conhecimento da confiança, você se sente mais forte. Então, quando você tem conhecimento de quem é o seu pai, de quem é o seu Deus, de tudo que acontece à sua volta, mas mesmo se ele está no controle e está cuidando, aí você é consolado. Você se conforma. Em saber que tudo está tranquilo e você não vai ser destruído com essas dificuldades. Porque tem hora que a gente não acha respostas. Não é verdade? Tem que orar a Deus, mas não acha respostas. Deus também não é obrigado a lhe responder. Às vezes, em uma oração, ele só diz assim, a minha graça te basta. Foi assim que ele disse o apóstolo Paulo. Imagina com a gente. Né? E as coisas vão surgindo, porque, amados, a gente é tendencioso a ficarmos na nossa zona de conforto. A gente é tendencioso a não ter problemas. A gente tenta fazer tudo certinho para não ter problemas. E a gente não quer estar resolvendo problemas. A gente quer tudo que a coisa vai acontecendo conforme a gente quer, sem ter muito trabalho. A gente não cresce. Aí quando a gente vai surgindo esses problemas, tribulações, dificuldades, vão se levantando, como lidar com isso? Vamos lá, cada dia seu mal, cada dia a sua graça de Deus, e você vai conduzindo, vai aprendendo. Pode ter certeza, coisas que você aprendeu ontem, e serve para hoje, aprendeu hoje, vai servir para amanhã, e aí vem as experiências. E a coisa vai acontecendo. Da mesma forma é a igreja do Senhor. A igreja ela sofre perseguições, sofre desgastes, toda igreja tem problemas, toda igreja tem dificuldades. Como lidar com isso? Eu vou jogar tudo pro alto? Você já imaginou? Se você tem um problema na sua casa, na sua família, toda família tem problema, né, gente? Pelo amor de Deus. Você imaginou o pai de família? Tem um problema com a esposa ou com o filho, um problema para resolver e tal? Não. Tem gente que é assim, abandona tudo e quer recomeçar de novo. Outros vão até para longe, achando que está se livrando do problema. Às vezes ele é o problema. Né? Então o quê? É aprender a lidar com as situações, tentar resolver da forma mais sábia possível. Pastor, eu não sei, dobra o seu joelho, ora a Deus e Ele dá sabedoria. Faça perguntas, quem tem mais experiência do que você, mas aprenda a lidar com seus problemas, seja dentro da família, seja dentro da igreja, seja com o pastor, seja com o irmão. Entenda, amados? É um teto coberto, cheio de pessoas que têm defeito aqui dentro. Amém? Então, as tribulações da igreja, fora da igreja, qualquer área da sua vida, ela vai existir precisando aprender a lidar com ela. E um dos consolos é saber que Deus está no controle, está cuidando, e muitas das vezes Ele que provém. Isso nos ajuda a estar preparados para o reino de Deus, digno, como a Bíblia diz, do reino do Senhor. Também podemos ser consolados no fato de que dia cada um estará o quê? Diante de Deus. Em saber que hoje Deus está cuidando. Trazer a consciência, que é um primeiro consolo, que você
Está no controle, que Deus está no controle da sua vida, está cuidando. O segundo é saber para onde você vai. Ele diz assim, não, eu sei qual é meu fim. Acho que você sabe onde é o seu recomeço. Uma nova vida, né? Que um dia estará diante de Deus. Essa é a convicção do crente. Mais um consolo para estar perseverante aqui nas tribulações. Cada um tem sua dificuldade, cada um tem seu nível de dificuldade espiritual, né? E mais uma coisa que nos serve de consolo é que vocês não vão ficar órfãos, existe, a gente faz acontecer dificuldades. Então, existe muita dificuldade quando se trata do reino do Senhor, quando se trata de igreja, quando fala espiritualmente. Mas para um mundão, não temos muitas dificuldades. E aí? Onde é que eu estou? No mundo ou no Senhor? Nós precisamos avaliar isso. E priorizar o que tem que ser priorizado. No mundo encontramos sustento, no secular, trabalho. Prioridade é o reino. Amém? Todo sofrimento ele vai ter um fim. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Deus tem ali para a gente, amados. Alívio, juntamente conosco, quando ele diz no verso 7. Quanto ao céu se manifestar, o Senhor Jesus, com anjos do seu poder. Oh, glória! Eu creio recebendo consolo já de agora, em nome de Jesus. Amém? Consolo. Está sendo consolado pela palavra? Ao mesmo tempo, somos confrontados por ela. Aleluia! Alívio maior, ele vai acontecer só quando Cristo voltar. Esse alívio, sim, é perfeito. Na volta de Jesus. Você sabia que tem muita gente que não crê na volta de Jesus, mesmo ouvindo o Evangelho? Tem um documento chamado Bíblia, e esse documento chamado de Testamentos, que é feito por testemunhas oculares, por grandes homens de Deus, anunciava que Cristo viria salvar, e ele veio. Anunciava que ele ia para a cruz, e ele foi para a cruz. Mais de 500 pessoas viram ele subir aos céus e expressar suas promessas. E tenhamos um coração em crer que ele vai voltar assim como ele prometeu. Amém, amados? Tem alívio para o povo de Deus, mas tem juízo para os que não creem. Verso 8, 9 e 10. Vamos lá. 8 diz assim: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me deparo com o versículo 8 e a gente fica olhando assim, tipo assim, é culpa de alguém as pessoas não conhecerem a Deus? Porque ele diz assim, que Deus é fogo, tomando vingança contra os que não conhecem. Vou voltar aqui. Vamos lá? Vamos ler? Os que contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é separado. É lugar de separação de Deus. Essa separação, ela é eterna. Eterna. Fica atento aqui, ó. Vamos lá. Amados, a Bíblia fala que quando entrou o pecado no mundo por meio de Adão, o mundo inteiro estava debaixo do juízo de Deus por meio de Adão. Vamos, se contém aí. Quando o pecado entra por meio de Adão no mundo, toda a humanidade fica debaixo do juízo de Deus. Não há um sequer, a Bíblia diz em Romanos. Entende? E por meio de Jesus, a igreja foi alcançada. Por meio de Jesus, os eleitos foram alcançados pela sua graça. E recebeu castigo que era nosso, foi descarregado em Jesus Cristo.
Mas ficou um povo que é separado de Deus. Ficou um povo que é separado de Deus. Quem é esse povo? É chamado de ímpio, de incrédulo, os que não creem, estão separados de Deus. Existem só dois povos na terra, os que creem e os que não creem. Isso você pode compreender melhor, você pode estar lendo depois, Romanos capítulo 9, onde Deus fala do vaso de honra e o vaso de desonra. E quem fez esses dois povos foi Deus. Quem fez esses dois corações foi Deus. Um coração que crê e um coração que não crê. Romanos 9 resume bem isso para você. Então, assim, o povo que está separado de Deus, ainda há aqueles que, por meio da pregação do Evangelho, pode ser que tenha alguns no meio que é filho de Deus e que a graça ainda não alcançou e pode alcançá-lo. Mas na reta final, na hora do vamos ver, quem creu, creu. Quem foi determinado para crer, vai crer. Essa determinação quem faz é Deus. Mas os que Deus determinou para não crer, eles não vão crer. Vão ficar separados de Deus. Às vezes eu escuto a expressão de pessoas assim, vai ser tanta gente se arrependendo porque não creu em Jesus quando ele voltar, não tem um. Eu falo isso com convicção pelo que a Bíblia diz. Quando Cristo voltar, não tem um arrependido para dizer assim, por que eu não acreditei? Por que eu não criei? Pode até expressar isso, buscando só alívio natural, não é buscando o céu não. Sabe? Por quê? Porque os que foram determinados para crer vão crer. Os que não, não. É chamado de coração endurecido. Os que estão separados de Deus. Separados eternamente. Né? Então, eles também não têm nenhuma esperança de salvação. Se não crê no Evangelho, se não crê em Jesus, a esperança de salvação está em quê ou em quem? Não tem esperança de salvação. Nenhuma. Nenhuma. Por que você tem esperança hoje? Porque Cristo vai voltar. Até a expressão que fizeram essa semana de posta do pastor, ele disse assim, por que Cristo ainda é tão perseguido hoje? Por que Cristo é tão perseguido, amado? Porque ele está vivo. E quando morrem, só morrem, é esquecido. Ele é lembrado que ele está vivo. E a nossa esperança é Ele, somente. A nossa esperança da igreja não está em coisas. A nossa esperança não está em riqueza. A nossa esperança não está em pastores. A nossa esperança não está em líder. A nossa esperança não está em pessoas, mas está em Cristo. Sim. Imaginou, se a nossa esperança estiver em pessoa, se eu sair da igreja, eu vou sair também. Diga aí. Como é que fica a sua fé? Se a gente depender de pessoas. Eu sei que pessoas influenciam na nossa fé. Mas você tem que estar muito convicto do que a Bíblia diz. Para você não ser influenciado por decisão de outras pessoas. Às vezes o que é bom para ela não é bom para você. Às vezes ela é incrédula. E você nem sabe. E quer ir junto com ela. Diga aí. É uma zona de risco. Não dá para julgar o coração. Entendem? Então, a nossa esperança não está em valores, coisas deste mundo. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Evangelho. A nossa única esperança. Aleluia. Mas também tem um juízo de Deus, amados. A Bíblia fala para os que não obedecem o Evangelho. Olha, o Evangelho é uma profissão de fé. Você professa sua fé, crê no Senhor, mas o Evangelho também é evidente na sua vida, no seu proceder. O tempo todo, o apóstolo Paulo, ele chama a igreja para a sua responsabilidade. Ah, pastor, antes de eu vir para a igreja, antes de eu ouvir o Evangelho, eu já tinha tanta responsabilidade. Aí eu venho ouvir a palavra para receber um alívio. Eu entendo que na palavra também
quando eu ouço a palavra, creio no Senhor e estou entendendo que eu tenho mais responsabilidade ainda, pois ainda mais importante do que as responsabilidades que você tem no mundo. Aí onde, primeiro ele diz assim, olha, no verso 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. A desobediência do evangelho também vai estar debaixo do juízo de Deus. Amém? O evangelho, amado, ele deve ser aceito, mas também obedecido. Não é só aceitar, é obedecer. O evangelho é regra para a nossa vida. É o que nos limita, é o que nos freia para muita coisa. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, eu estou na versão viva aqui, que fala de uma forma bem mais popular, diz assim, olha, porque a hora do julgamento chegou e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos cristãos, devemos ser julgados, qual será o destino terrível que guarda aqueles que nunca creram no Senhor? Se a igreja que é filho é julgada, qual será o destino daqueles que não creem no Senhor? Entendem? E os que não creem no Senhor, qual será a situação deles? Ou seja, o mandamento do Senhor é divino, requer entrega absoluta. Entrega absoluta. Mediante Deus, né? Mediante Jesus. A paz que você tem no Senhor, a paz que você tem em Cristo Jesus, requer de mim e requer de você uma entrega absoluta. Vou repetir, entrega absoluta. É uma mudança de vida servindo ao Senhor. E é responsabilidade minha e sua. Uma entrega absoluta. Sabe o que está querendo aqui? Não é, me permitam falar com esse linguajar. Não é o crente meia boca. Meia boca ali, maquiado. Não, eu sou cristão, cumpro algumas coisas e outras não. O que me agrada aqui está legal, o que não me agrada eu deixo de lado e vida que segue. Sabe aquela expressão que diz assim, vamos empurrando com a barriga. Sabe? Vamos dando um jeitinho brasileiro. Isso não é para a igreja não, Márcio. O jeitinho, empurrando com a barriga, fazendo de qualquer maneira e tudo as coisas do Senhor, não é assim. Quando o Senhor, você quer que alguém faça algo para você, meia boca, alguns chamam de meia sola. Já imaginou? Você tem uma casa bonitinha e contratar um pedreiro e para fazer um serviço pode deixar bem bonitinho, ele diz assim, eu vou fazer aqui uma meia sola, um serviço meia boca, qualquer jeito. Você queria isso na sua casa e pagando caro? Entende? Ou aos nossos governantes, um dos governos que seja importante para você, você dava um presente a ele ou fazia algo para ele de qualquer jeito e de qualquer maneira? Jesus morreu por nós, deu a vida por nós, derramou o seu sangue, lavou você, regenerou você e vamos servir a ele de qualquer jeito? Meia boca? Qualquer maneira? Um tanto faz? Com irresponsabilidades? Não. É uma entrega absoluta, amados. De coração, em ação, servindo a Deus. Deus é bom, Ele é fiel. Requer entrega absoluta. Guarde isso em nome de Jesus. Sofrerão penalidade eterna. E não é a igreja que vai fazer isso. Não é a igreja que vai penalizar. É o próprio Deus. Eterna destruição. Né? É uma eterna destruição, ou seja, a terrível doutrina da condenação eterna. A terrível doutrina da condenação eterna. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem é que vai ser banido, destruído? Os que não conhecem a Deus, os que não obedecem
ao Senhor. Por isso que requer uma entrega absoluta da igreja. Você é cristão? Entregue sua vida de uma forma absoluta ao Senhor. Porque nessa situação, ou a gente está numa entrega absoluta diante de Deus, ou estamos debaixo de uma punição do juízo de Deus. Precisamos avaliar nossa fé, precisamos avaliar as nossas atitudes. Em que situação eu estou, meu Deus? Ainda há tempo de mudar, que ele ainda não voltou. Mas os que não creem, os que não obedecem ao Evangelho, esses vão sofrer a eterna destruição, banidos da face do Senhor. Olha o que diz Isaías, capítulo 66, verso 24. Ele diz assim, e todos verão, escuta bem só, e todos verão os cadáveres dos rebeldes que lutaram contra mim. O seu verme nunca morre, o seu fogo nunca se apaga. Eles serão um quadro horrível de se ver para toda a humanidade. O fogo não se acaba, o verme não se acaba. Olhando para eles é um quadro, é um cenário terrível para aqueles que não creem, para aqueles que não se submetem ao Evangelho do Senhor. Entende isso, amados? Isso é muito sério. Evangelho, igreja, vida cristã. Quando eu falo vida cristã, uma vida como cristão, que professa sua fé, servindo ao Senhor. É muito sério a posição que Deus colocou você. Como filho, é muita responsabilidade a posição que Deus colocou você, como lavado e regenerado por Deus. Que Deus tenha misericórdia. E ele diz aqui, olha, no verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Vamos lá. Primeiro, que a igreja ela não pode vingar com as suas próprias mãos aos que não creem. Não podemos fazer isso com as nossas próprias mãos. Ou seja, devemos nos abster da nossa vingança pessoal. Vingar não, é pregar o Evangelho. Em 1 Tessalonicenses 5,15, diz assim, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Romanos 12,17 diz assim, a ninguém torneis mal por mal. Não torne mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível. Não tem esse negócio de que eu sou cristão, então preciso ter paz com todo mundo. Será que todo mundo quer ter paz com você? Às vezes não. Por isso a Bíblia diz, se possível, se depender de você, tenha paz com as pessoas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Se você se vingar de alguém, um exemplo, é do nível. Mas Deus disse, deixa que vai se vingar sou eu. Eu vou dar paga o juízo. Deixa que Deus faz, ele faz bem direitinho. A gente não ora para que Deus... então deixa a vingança na pulada. Não, pelo contrário. Ore pelos seus inimigos. Deixa Deus trabalhar, a vingança não é nossa. O ódio no coração não é nosso. Que Deus nos livre disso. Em nome de Jesus. Jeremias 17:10, olha o que Deus fala. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu conheço o coração. Você sabia que Deus conhece o seu coração melhor do que você mesmo?
Eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus ele é justo. Ele dá a cada um segundo as suas ações. Ele retribui. Então não adianta a igreja vingar com as suas próprias mãos. Pastor, quando é que tudo isso vai acontecer? Porque a minha vida é tribulada há muito tempo. E quando é que isso vai acontecer? O próprio versículo 10 responde isso. Lá de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. O verso 10 diz: quando vier para ser glorificado na sua igreja. Quando vier para ser glorificado nos santos, no seu povo. Quando Deus for glorificado naqueles que Ele redimiu. Nos seus santos. E ser admirado pelos que creem. E ser admirado pelos que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Naquele dia, esse dia é o dia ápice, vai marcar juízo para alguns, juízo eterno para alguns, vida eterna para outros, alívio eterno para outros. Vai ser nesse grande dia. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12, ele diz assim, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amados, viver do modo digno de Deus. Essa frase tem surgido muito na carta de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses. Viver do modo digno é se amoldar à vontade do Pai. Viver do modo digno é se amoldar à vontade de Deus, é se amoldar às Escrituras. Se você acha que tem responsabilidade para você, tem muito mais responsabilidade ainda para você do que as Escrituras nos ensinam e nos mostram. Precisamos crer? Amém. Precisamos obedecer também o que as Escrituras diz. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 11, ele diz assim, olha, por isso também não cessamos de orar por vós. Paulo e Silvano dizendo assim, e Timóteo, eu não paro de orar pela igreja. Eu não paro de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos, de novo, olha, vos torne vocês dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e de obra de fé. Entenda, dignos da sua vocação. Vamos ver o que é vocação? Entender um pouco melhor? Ele diz aqui, no verso 11, como eu li, né? Exortamos, do 1 Tessalonicenses 2,12, ele diz assim, exortamos, consolamos, admoestamos, para viver por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Viver do modo digno do Senhor, na nossa vocação, naquilo que você foi chamado. Você foi chamado para ser participante do corpo de Cristo. Você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo. Eu pergunto para você, tem algum membro no seu corpo que não serve para nada? Tem alguma coisa no seu corpo que não serve para nada? Algum membro? Tudo é importante. Não é? Ele compõe o corpo. Se não serve para nada, a gente corta e joga fora. É ou não é? Uma unha, ela serve bastante, mas grande demais, ela não serve. Tem que cortar e jogar fora. Uma parte. Entende, amados? Servir em alguma área. Isso não é porque, não, pastor, você está dizendo isso para poder eu servir na igreja. Não, amado. Precisamos ser ensinados de que em alguma área precisamos servir. Você foi vocacionado em alguma coisa.
Ou ninguém, eu acredito que não tem ninguém na face dessa terra que ele nasceu nessa terra para nada. Não faz sentido. Você conhece e sabe de alguma coisa? A servir em alguma área. E assim você vai servir melhor a Deus. Lembra do que o sapateiro perguntou para Lutero? O que eu faço para servir melhor ao Senhor? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. E assim você está glorificando a Deus. O que você faz? Que área você conhece? Que área você flui? Onde você pode acrescentar no reino de Deus? Onde você pode acrescentar na vida de outras pessoas? Você é aquele que acrescenta na vida de outras pessoas ou não faz diferença na vida daquelas pessoas? É igual aquela pergunta, e quando eu morrer? Será que eu vou fazer falta em alguma área aqui na Terra? Será que eu vou fazer falta a algumas pessoas? É onde servimos. Precisamos servir, precisamos, de fato, viver para a glória de Deus, amados. Servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, trabalhando no reino do Senhor. Verso 12, encerro aqui, que tudo é para a glória de Deus. Ele diz aqui, olha, a fim de que todo nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Onde é que Deus é glorificado? É em você. Deus é glorificado na sua vida. Não só pelo que você fala, mas pelo que você faz. É muito importante você entender isso. Deus é glorificado na sua vida, na vida da igreja. Jesus seja glorificado em vós. E vós nele. Assim como o Pai foi nele e ele no Pai. Segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe deu graça. Deus lhe concedeu graça. Então, que essa graça que foi concedida na sua vida, Deus seja glorificado. Deus seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja amada? Que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, compreensão. E leve essa frase no seu coração hoje, em nome de Jesus. Dignos do Rei de Deus. Ah, Senhor, eu quero ser digno do teu reino. Digno é trabalhar, constante, firme no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Pelos teus ensinos, pelos teus decretos, pela tua palavra, que tanto tem nos ensinado. A viver uma vida para a glória do Senhor. A viver uma vida para exaltar o Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Pelo amodar a sua vontade. Que o Senhor seja exaltado e glorificado na vida de cada um, aqui em Tenente Laurentino. Naquilo que falam e naquilo que fazem. Graças te damos, Pai, pela tua palavra. Que tem nos sustentado. Que é lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminho. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Que sobe os nossos olhos. Amole o nosso coração. E assim o Senhor seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Que Deus bom, que Deus fiel.